5 técnicas de escrita para prender a atenção do leitor. Continue vendo esse vídeo se você deseja desenvolver o entendimento das técnicas que fazem uma história envolvente, aprender a usar ferramentas para manter o leitor preso à história do começo ao fim, usar maneiras de tornar os seus personagens mais ricos e mais complexos e alcançar a segurança de saber que você está utilizando técnicas comprovadas para melhorar a sua escrita e ainda deseja ter uma obra mais refinada, mais atraente, aumentando aí as suas chances de ser publicado. Eu sou Vilton Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa de graça. Ou seja, o que é escrita criativa? As técnicas dos melhores escritores e de uma forma totalmente gratuita, ok? Interessado? É fácil. Basta você dar o seu like, a sua curtida aqui nesse vídeo e depois se inscrever no meu canal e você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever melhor, a bombar a sua escrita, ok? Combinado? Posso contar com o seu like e a sua inscrição? Então bora aí para o vídeo, para o nosso conteúdo de hoje. Número 1, primeira técnica de escrita que eu quero falar é do cliffhanger. O cliffhanger, meus amigos, essa técnica é como o sal em um prato. Você não quer exagerar, mas se usado na quantidade certa faz toda a diferença. Você já leu um livro ou assistiu uma série que simplesmente você não conseguia largar, é bem provável que o uso inteligente dos cliffhangers tenha algo a ver com isso. São esses momentos que deixam você na beira aí do seu assento, né? De olhos arregalados, pensando, eu preciso saber o que vai acontecer depois. Vamos para um exemplo clássico. Imagine que você está lendo um thriller psicológico e aí o protagonista ouve um barulho estranho vindo do porão da casa dele bem no meio da noite. Ele se levanta, pega uma lanterna e começa a descer a escada. E os passos são meio hesitantes e aí você pode quase ouvir o coração dele batendo rápido. Então, bem quando ele está prestes a alcançar aí o último degrau e iluminar o porão com a lanterna, o capítulo termina. Você não sabe se ele vai encontrar uma pista crucial para o mistério que ele está tentando resolver ou se uma coisa sinistra espera ele lá embaixo. Você só sabe que você precisa continuar lendo para poder descobrir. E é muito provável que você não vai resistir a virar a página para o próximo capítulo. Mas atenção, cliffhangers não são apenas para momentos dramáticos ou finais de capítulo. Você pode usar essa técnica de várias maneiras ao longo da sua narrativa. Por exemplo, talvez um personagem revele uma informação surpreendente no meio de um diálogo, mas a conversa seja interrompida. Ou talvez você descreva uma cena tensa e logo depois mude o foco para uma coisa completamente diferente. Isso também serve para manter os seus leitores engajados. Outra coisa é que cliffhangers não são exclusivos de história de ação e aventura. Mesmo em uma história de amor, um bom cliffhanger poderia ser o momento antes do primeiro beijo entre os protagonistas. O leitor vai querer saber se vai rolar ou não esse beijo. E isso faz com que ele fique investido na história, né? Ele está engajado com aquela história. Agora, temos que ter cuidado aqui também. Os cliffhangers, eles são ferramentas poderosas, mas elas precisam ser usadas com moderação e com precisão. Se tudo for um cliffhanger, o efeito vai se perder e o leitor pode ficar mais irritado do que envolvido com aquela história. Pior ainda, se você criar uma grande expectativa e não entregar uma resolução satisfatória, você vai perder a confiança do seu leitor. Então, da próxima vez que você estiver trabalhando uma história e sentir que um capítulo ou uma cena está ficando um pouco arrastada, pense em como você poderia inserir um cliffhanger para dar aquele toque de emoção. Pode ser algo tão simples como uma pergunta sem resposta ou tão complexo quanto uma reviravolta inesperada que muda toda a dinâmica da sua história. O que importa é que você mantenha o seu leitor ansioso para virar a página. E no final das contas, não é isso que todos nós escritores queremos na nossa escrita? Mas a próxima técnica é ainda melhor, embora muita gente não conheça. Eu estou falando da técnica número 2 desse vídeo, que é a elipse narrativa.
Vamos falar aí sobre elipse narrativa, um dos meus truques favoritos na escrita. Você já assistiu um filme e aí percebeu que algumas cenas foram cortadas, mas você ainda entende o que aconteceu naquela história? Já? Coloca aí nos comentários para mim se você percebeu isso em algum filme. Isso é praticamente uma elipse narrativa em ação. É como se você tivesse um conjunto de cenas e para manter o ritmo da história você decide eliminar as partes que não são tão emocionantes. O objetivo aqui é focar no que realmente importa para a trama e manter o leitor investido emocionalmente. Imagine uma cena em que um detetive está tentando resolver um caso misterioso, ele descobre uma pista em um café, decide seguir um suspeito e aí em seguida vemos ele interrogando a pessoa em uma sala escura. Se você detalhar cada passo do processo, como ele saiu do café, pegou um táxi, chegou à delegacia, caminhou pelo corredor, entrou na sala de interrogatório, você pode acabar perdendo o seu leitor. Isso porque esses detalhes, apesar de realistas, não são essenciais para o drama ou a tensão da história. Então o que você faz é usar uma elipse narrativa para ir diretamente do momento em que ele vê o suspeito no café para a cena do interrogatório. Agora, isso não significa que você deve cortar toda e qualquer descrição ou detalhe da história. A questão é entender quais partes da história são cruciais para o entendimento e quais não são. Quando bem feita, a elipse pode aumentar o impacto emocional da cena, mantendo a tensão alta. E lembre-se, cada palavra conta, especialmente se você está escrevendo um conto ou um romance mais enxuto. A elipse narrativa também é ótima para mostrar passagens de tempo. Digamos que você tem um personagem que ele está treinando para um grande evento. Em vez de você detalhar cada dia do treinamento, você pode simplesmente mostrar um momento dele amarrando os tênis, o cadarço do tênis, e em seguida corta para ele cruzando a linha de chegada, ou para o combate final. E aí, bum, a mensagem está clara, ele se preparou e conseguiu o que queria. E tudo isso sem a necessidade de percorrer cada centímetro da jornada, a não ser que a sua narrativa seja realmente sobre fazer a jornada. Mas cuidado também. A elipse narrativa é uma ferramenta poderosa, mas também perigosa. Se você omitir algo realmente importante, o leitor pode se sentir meio confuso ou até traído. Portanto, sempre se pergunte: eu estou omitindo alguma coisa que altera a compreensão da história ou o desenvolvimento dos personagens? Se a resposta for não, vá em frente e faça essa elipse. Então, da próxima vez que você estiver escrevendo e se perguntar como manter o ritmo da sua história sem perder o interesse do leitor, pense na elipse narrativa, porque esse é um dos métodos mais eficazes para você fazer isso e pode realmente elevar a sua escrita aí a outro nível. Você já tinha ouvido falar da elipse narrativa? Comenta aqui embaixo do vídeo, conta para mim se você já tinha ouvido falar desse recurso, dessa técnica. E a próxima técnica é uma das minhas preferidas e que você não pode deixar de dominar se você quer prender a atenção do leitor. Eu estou falando da técnica número 3, que é a prolepse. A prolepse é um recurso literário subestimado, mas super potente. Às vezes você quer dar uma pequena provocação ao leitor, uma espécie de trailer do que está por vir. E é aí que a prolepse entra em cena. Ela funciona basicamente como um teaser de um filme. É uma pitada de algo que vai acontecer mais tarde na história, só para fazer o leitor pensar: uau, eu preciso saber como isso vai acontecer. Preciso saber como esses personagens vão chegar lá. Vamos a um exemplo simples para poder ilustrar. Digamos que você está escrevendo um romance e no primeiro capítulo um dos personagens diz algo como: eu sempre soube que essa viagem mudaria minha vida, mas nunca imaginei que seria para pior. Pronto! Você acabou de plantar uma semente de antecipação. Agora, mesmo que a viagem comece de forma alegre e divertida, o leitor já está alerta, esperando que algo significativo e provavelmente terrível aconteça nessa história. Outra forma de usar a prolepse é mais sutil. Imagine uma história de mistério onde, no meio da investigação, o detetive olha para um objeto aparentemente irrelevante e diz:
Isso pode ser mais útil do que parece. Então, capítulos mais tarde, esse objeto se revela crucial para poder resolver o caso da investigação do detetive. É uma maneira inteligente de fazer com que o leitor se sinta mais envolvido, porque quando a revelação acontece, ele pensa: ah, então era isso que o autor estava preparando. Era disso que o detetive estava falando. Mas eu vou dar uma dica aqui pessoal. A prolepse é como um tempero forte. Né? A gente está usando muitos exemplos de comida aqui, né? Um pouco desse tempero vai bem. É com pimenta. Pouco vai bem. Mas muito pode até estragar o prato. Se você ficar jogando pistas do futuro à torto e à direito no seu livro, a narrativa pode ficar confusa, ou pior ainda, o leitor pode achar que você está tentando ser esperto demais. Talvez a dica aqui é: equilíbrio é a chave. E olha, usar a prolepse também é uma ótima estratégia para se conectar com o seu leitor em um nível mais profundo. Porque quando você dá essas pequenas dicas sobre o que está por vir, você está basicamente convidando o leitor a fazer suas próprias previsões e teorias. E vamos ser sinceros, quem é que não adora uma teoria da conspiração, né? Também é fundamental fazer com que a referência ao futuro seja relevante e cumpra o que você está prometendo. Nada de colocar uma prolepse bombástica na sua história e depois não entregar o que foi sugerido. Isso seria como você prometer um espetáculo de fogos de artifício e no final entregar só uns estalinhos daqueles de jogar no chão. Então, da próxima vez que você estiver pensando em como adicionar um pouco mais de tempero na sua história, pensa na prolepse. Ela pode ser o elemento que faltava para manter os seus leitores grudados na história, virando as páginas com muita vontade e, no final das contas, é o que a gente quer enquanto escritor. Tá gostando desse vídeo? Então lembra daquela oportunidade que eu te falei lá no começo. Deixa o seu like, né? Dá o seu joinha, a sua curtida e se inscreve no canal para receber conteúdo gratuito semanalmente que vai te ajudar a escrever melhor e evoluir como escritor. Seguindo adiante, a quarta técnica é a analepse. Não, gente, não é um nome de pessoa, não é um nome composto, ana e lepse, não é nada disso. A analepse é um belo recurso que permite que os autores deem aquela cutucada sutil na história e nos personagens, sem precisar parar tudo e fazer aquele flashback gigantesco que às vezes dá sono, né? Isso é exatamente o que a analepse nos mostra. Ela tem o poder de acrescentar camadas de complexidade e significado à sua história sem exigir um desvio dramático na sua narrativa. Vamos começar com um exemplo bem direto. Digamos que você tem uma personagem que sempre usa um colar, mas nunca mencionou o motivo de usar esse colar. Então, num certo momento crítico, ela toca o colar e murmura algo como: minha mãe, a rainha, estaria orgulhosa. Nossa! Você acabou de dar ao leitor um vislumbre do passado dessa personagem sem explicar nada e possivelmente até do motivo de ela ser como ela é. Tem um flashback extenso sobre a infância e a relação dela com a mãe. Outro jeito de usar a analepse é por meio do diálogo. Imagine dois personagens falando sobre um terceiro personagem. E um deles diz: você sabia que ele já foi campeão de xadrez? Agora, talvez, dependendo da sua história, isso não apenas adiciona uma nova dimensão ao personagem em questão, mas também prepara o terreno para eventos futuros na história. Quem sabe um momento decisivo envolvendo aí uma estratégia complexa, onde aquele personagem revele que na vida ele também é um jogador, estrategista. O segredo do sucesso aqui na analepse é ser sutil, mas impactante, tá? Você não precisa fazer um grande show sobre a informação. Você apenas deve inseri-la naturalmente na narrativa e se você fizer direito, o leitor pode nem perceber na hora. Mas quando todas as peças se encaixarem, ele vai ter aquele momento de ahá! E apreciar a sua habilidade como escritor. A analepse também é uma ótima forma para criar suspense ou para preparar o leitor para uma grande revelação. Por exemplo, se ao longo do seu thriller você deixar cair pequenos pedaços de informação sobre um evento traumático no passado do personagem,
até o grande clímax, quando tudo é revelado, a satisfação do leitor vai ser muito maior. Ele vai sentir que ele estava juntando as peças do quebra-cabeça junto com você. E isso é incrivelmente gratificante para o leitor. Ele se sente feliz, se sente repleto, se sente satisfeito. Agora, não confunda isso com exposição desnecessária. A ideia não é sobrecarregar a sua história com detalhes do passado que não servem para nada. Cada pedaço da informação deve ter um propósito, seja para o desenvolvimento do personagem, seja para avançar a história, ou até mesmo para criar uma atmosfera específica. Para finalizar, a Analepse é a sua amiga, sua melhor amiga, quando você quer adicionar profundidade e complexidade à sua narrativa, sem recorrer àqueles longos flashbacks que eu já falei, ou a explicações tediosas. Né? De novo, né? O exemplo do tempero, né? Não muito chamativo, mas tem o poder de transformar uma história boa em uma história realmente memorável. Eu acredito que é isso que você está buscando aí como autor. Lembrando, a prolepse ela faz referência ao evento futuro da história. Mal sabia eu que seria a última vez que a vi. E a analepse faz referência a um momento passado da história. Tomei essa decisão porque não podia esquecer que ela me traiu. E aí a história prossegue daí. Ele não explica por quê, né, como é que foi a situação e tal. E você fica curioso querendo saber, né, por que ela traiu ele, né? Como é que foi essa história? Você quer saber das fofocas aí. E a analepse joga com isso incrivelmente. Mas e aí, como é que você usaria uma analepse em uma história? Comenta aqui embaixo do vídeo para eu saber depois, eu quero ler esses comentários de vocês. E agora vem a minha técnica preferida. E reparem que eu estou usando um cliffhanger aqui, né, porque eu ainda não disse qual é a minha técnica preferida dessas 5 que eu vou citar. A quinta técnica é foreshadowing. Esse é um daqueles recursos literários que, quando bem feitos, podem fazer você se sentir como talvez um gênio literário. Não sei, talvez eu estou exagerando um pouquinho. O truque está em você dar pistas sutis que se revelarão mais tarde na história, de forma que o leitor pense: como que eu não me dei conta disso? Como é que eu não notei isso antes? É como fazer um truque de mágica, mais em palavras. Então, como é que você faz isso? Bom, a primeira coisa é saber o que você quer sugerir. Vamos dizer, por exemplo, que no clímax da sua história, um personagem vai usar suas habilidades de arco e flecha para salvar o dia. Agora, se você não mencionou em nenhum momento antes, né, que esse personagem sabe lidar com arco e flecha, isso vai parecer meio que saindo do nada. E o leitor pode se sentir enganado. Mas, e se lá no começo você mencionar de uma forma meio casual que ele costumava praticar tiro com arco aos fins de semana. Não precisa ser uma grande cena, pode ser apenas uma linha de diálogo ou uma observação muito rápida. Né? Assim como ele estava diante dos alvos frequentemente nos finais de semana, atirando flechas, agora ele olhava fixo para a pessoa que ele estava interessado. Olha só, fez uma referência, deu uma informação para o leitor e aquilo fica ali. Depois, talvez repita mais uma vez em outro momento, e aí no final vem essa revelação, né? Vem esse uso dessa habilidade dele, mas que você plantou antes, você preparou isso com o foreshadowing. Mas o foreshadowing pode ser mais sutil e complexo também. Digamos que a sua história tenha um grande mistério ou reviravolta. Você pode plantar pistas que só farão sentido quando o mistério for revelado. Por exemplo, se um personagem é secretamente um traidor, talvez ele sempre esteja ausente durante os eventos importantes, né? Durante esses eventos fundamentais, sem uma boa explicação. O leitor pode inicialmente descartar isso como irrelevante, mas quando a traição é revelada no final da história, no clímax, tudo se encaixa. Outra forma divertida de você usar o seu foreshadowing é através de símbolos e metáforas. Talvez o clima sempre mude quando algo significativo está prestes a acontecer.
ou um certo objeto ou animal continue aparecendo. Estes podem ser foreshadowing simbólicos. No momento, eles podem parecer apenas detalhes atmosféricos, mas depois que o evento sugerido acontece, a presença deles ganha um novo significado. Agora, uma palavra de cautela para vocês quando usar foreshadowing. É fácil você se empolgar e colocar muitas pistas. O risco aqui é que o leitor pegue o jeito, adivinhe a surpresa antes da hora, e você não quer isso. O equilíbrio é fundamental. Então, dê pistas suficientes para que a reviravolta, o evento futuro faça sentido e você, né, o leitor, na verdade, se sinta gratificado, mas não tantas que você entregue o jogo cedo demais. E por último, foreshadowing também pode ser uma excelente ferramenta para gerar tensão. Você coloca uma pista sobre um perigo iminente, mesmo que seja sutil, os leitores mais atentos vão ficar na expectativa, aguardando o momento em que o perigo vai realmente se materializar. E quando isso acontecer, a satisfação que eles vão sentir é muito grande. É como assistir a um bom filme de suspense. Você sabe que alguma coisa vai acontecer, você só não sabe o que, quando ou como. Então, da próxima vez que você estiver escrevendo e pensar em como pode adicionar uma camada extra de complexidade ou tensão à sua história, considere usar o foreshadowing. É como plantar sementes que vão crescer e florescer mais tarde na mente do seu leitor, tornando a experiência de ler a sua história ainda mais rica e totalmente gratificante. E essa é a última técnica? Será? Não. Eu guardei o melhor para o final, eu adoro fazer isso. Para você que ficou até aqui no vídeo, eu preparei uma dica bônus, que na verdade é um desafio muito especial, que eu gostaria de ter ouvido, encarado esse desafio quando eu comecei a escrever, porque poderia ter me ajudado a escrever muito melhor. O desafio que eu vou propor aqui para vocês é o desafio da tensão crescente. E esse desafio é sensacional. Quem aqui já se pegou lendo um livro até altas horas da madrugada porque simplesmente não conseguia largar esse livro? Pois é, muitas das vezes o culpado disso é o bom e velho cliffhanger. Então eu desafio vocês a pegar uma cena que vocês já escreveram e reescrever ela adicionando um cliffhanger no final. Eu vou dar um exemplo bem prático. Digamos que você tem uma cena em que o seu protagonista está tentando encontrar um objeto escondido na casa de alguém. Na versão original, ele simplesmente, encontra o objeto e a cena acaba. Legal, mas poderia ser melhor, né, gente? Dá para fazer melhor do que isso. Agora imagine que enquanto ele está procurando pelo objeto, ele escuta passos se aproximando da porta. Ele encontra o objeto, mas aí bem no último segundo, a porta começa a se abrir. E aí a gente corta a cena. O leitor fica se perguntando, quem abriu a porta? Ele vai ser pego? O que vai acontecer? Pois é, agora você vai ter que ler o próximo capítulo dessa história para poder descobrir. E é exatamente esse o efeito que a gente quer causar no leitor. Então, aqui está o seu desafio. Pega uma cena e dá uma turbinada nela com um cliffhanger. Depois, se você puder, compartilha com alguém. Pode ser um amigo, um leitor beta, ou até mesmo um trechinho aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo. Eu adoraria ver o que vocês conseguem criar. E todo mundo que está assistindo esse vídeo pode olhar os comentários e também deixar as opiniões ali para saber o que achou, né? O que vocês acharam dos cliffhangers postados. Esse exercício não só vai ajudar você a entender como a tensão funciona, mas também vai dar a você uma ferramenta super prática para manter os seus leitores grudados na história. E é uma forma imediata de experimentar o impacto que um cliffhanger bem colocado pode ter na sua narrativa. E aí, topa o desafio? Então coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero muito ver o que vocês vão fazer. E se você não quiser botar um trecho da sua cena, só conta aqui como é que foi fazer esse cliffhanger, se você mostrou para alguém o que a pessoa te falou, ok? E que para você que não esqueça nada do que a gente falou aqui hoje, presta atenção que a gente vai dar uma recapitulada rápida no que a gente conversou, só para fixar essas dicas incríveis que podem transformar a sua escrita. Primeiro, a gente falou sobre os cliffhangers.
que são esses momentos de tensão que deixam o leitor doido para saber o que vai acontecer em seguida. Depois a gente mergulhou na elipse narrativa, uma técnica fantástica para cortar a gordura e manter a narrativa em movimento. Na sequência a gente entrou na prolepse, essa visão antecipada que é uma isca perfeita para o leitor ficar curioso sobre o futuro dos personagens. E a analepse, que é, ao contrário do que muita gente pensa, não é um simples flashback, mas sim uma referência sutil ao passado que acrescenta profundidade à trama e aos personagens. Finalmente, nós falamos também do foreshadowing. Essa é uma técnica mágica, gente. Colocar pequenas pistas no início da história para prever eventos futuros, né? Isso é o foreshadowing. E quando o leitor faz a conexão, é puro ouro aí na experiência de leitura. E claro, a gente terminou aí falando do desafio bônus, o desafio da tensão crescente. Pegue uma cena que você já escreveu e adicione um cliffhanger no final. É um exercício prático, rápido, para ver como um toque de suspense pode mudar toda a dinâmica da sua história. Gostou desse vídeo? Então, o que você está esperando? Dá agora o seu joinha, a sua curtida, se você gostou dessas dicas. E não se esqueça de assinar o canal, né? Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo que vem por aí. E se você está se perguntando, sei lá, será que eu tenho talento para escrever? Legal, Vilton, mas será que eu consigo colocar em prática essas ideias? Será que eu realmente tenho talento para isso? Eu tenho um outro vídeo que você vai amar. O título é 8 sinais para saber se você tem talento para ser escritor. O 7º é o mais importante. É só clicar aqui em algum lugar que está aparecendo aqui no vídeo ou no finalzinho do vídeo e a gente vai continuar juntinhos aí essa jornada no YouTube. Por hoje é isso, gente, e até o próximo vídeo.